Saludos, estimada comunidad. Reciban ustedes un cordial abrazo desde Ecuador, quien les habla Diego Sánchez desde Cibersi. Para nosotros un verdadero placer poder tener esta reunión del mes de marzo del 2025. Muy emocionados en esta ocasión porque tenemos una charla espectacular. Para quienes se van conectando por primera vez, mi nombre es Diego Sánchez, soy cofundador de Cibersi y me complace saludarlos desde Ecuador. Es importante que también sepan que Cibersi es un acrónimo de Comunidad Iberoamericana de Ciberseguridad. Somos un grupo colaborativo abierto formado por profesionales interesados en compartir conocimientos en seguridad de la información e informática, con el único fin de fomentar la ciberseguridad en Iberoamérica. Me place complacerles y contarles también que a la fecha somos más de 30 países conectados que nos han visto desde todas las latitudes del planeta. Hemos tenido asistentes asiáticos, asistentes europeos, asistentes norteamericanos y por supuesto esta querida comunidad que tiene también sangre latina, sangre justamente desde América del Sur hasta la Patagonia, ¿no? Nos vamos desde Colombia, desde Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, y recorremos prácticamente con estas conferencias que han llegado a bastantes oyentes a nivel de toda nuestra querida América Latina, incluyendo al gran país como es Brasil, que justamente nos acompaña también con esta conferencia. Quiero presentarles a Rodrigo Facio, quien nos acompaña desde Campinas, Brasil. Rodrigo trabaja en la Red Nacional de Enseñanza e Investigación en Brasil desde hace ya 8 años y actualmente es coordinador de seguridad de la información, responsable de ofrecer servicios de consultoría para instituciones federales de enseñanza e investigación en Brasil. Adicionalmente, Rodrigo es licenciado en Ciencias de la Computación, tiene un MBA con especialización, perdón, en Seguridad de la Información y ha trabajado en el campo de la seguridad de la información durante 14 años. Rodrigo en esta oportunidad nos comentará acerca del proceso de gestión de vulnerabilidades que se divide en tres capas: operativa, táctica y estratégica. Cada capa controla a la inferior, garantizando una mejor gestión de riesgos y promoviendo la seguridad de la información. La capa operativa se encarga de la corrección directa de las vulnerabilidades en el código e infraestructura, mientras que la capa táctica organiza y prioriza las vulnerabilidades remanentes, equilibrando así impactos en el cronograma y finanzas. También la capa estratégica se centra en en las vulnerabilidades con mayores impactos, negociando recursos con las áreas de negocio. Para Cibersi es un verdadero placer y honor presentar esta nueva conferencia titulada Gestión de vulnerabilidades en tres capas: operativa, táctica y estratégica, por Rodrigo Facio. Rodrigo, qué gusto tenerte acá, qué placer, un fraterno abrazo y un saludo cordial de todos los asistentes. Y pues desde acá de Ecuador te envío toda la buena energía para esta conferencia y la palabra es tuya. Muchas gracias. Graças, Diego. Prazer é totalmente meu. Eu quero expressar minha gratitude pela oportunidade, a César pela invitação. És um amigo de muitos anos e é um privilégio compartilhar essas experiências para vocês. Bem, eu vou compartilhar minha apresentação acá. Deixa eu Ahí, solamente... Rodrigo, nada más para quienes nos escuchan, quería antes de nada decirles que vamos a tener una pequeña encuesta al final de la charla, con unas 5 preguntas donde que nos van a facilitar con esas preguntas, pues poder mejorar nuestros procesos también. Y también comentarles que todas sus preguntas las pueden hacer por chat y eventualmente, pues al final de la charla también Rodrigo estará gustoso en responderlas. Eso todo. Gracias, Rodrigo. Estou acá, acredito que consegui agora. Hum, estão vendo?
Eh, ¿Cómo está? ¿Están en viendo este la momento presentación? sí, en este momento sí ya se Ah, ve. gracias. Ok. Bem, amigos, hoy voy a hablar sobre nuestro proceso, nuevo proceso de gestão de vulnerabilidades e minha intenção é mostrar como esse processo nos ha ajudado a gestionar nossas vulnerabilidades e como ha impactado diretamente as entregas de melhores produtos para nossas instituições. Lá, iniciarei pela evolução, explicarei a evolução de nossos processos, é, por que implementamos as capas que denominamos de operativa, de tática e estratégica, e como que essas capas funcionam. Este é do grande câmbio que realizamos para nosso processo e queremos compartilhar com vocês para proporcionar ideias e também a possível aplicabilidade em sua empresa, em sua instituição. E, finalmente, irei apresentar os resultados que conseguimos com este novo processo. Antes de iniciar a apresentação do processo, eu vou explicar o contexto, o escopo que aplicamos este processo. Eu acredito que sujei aqui no slide. Tentar apagar acá. Estou com... Aqui, ok. No escopo do nosso processo, eu trabalho para RNP. RNP é a rede educacional acá em Brasil, rede acadêmica brasileira, e trabalhamos com instituições de educação e investigação acá em Brasil. Eu trabalho com a oferta do catálogo de serviços de segurança e privacidade, que atualmente ganhamos com 15 serviços de consultoria. E RNP tem serviços de desenvolvimento para a transformação digital acá em Brasil. E nossos processos, nossos serviços de segurança, nossos serviços de privacidade estão conectados com os processos de transformação digital que fazemos acá para nossos ministérios de educação e diretamente para ofertar políticas públicas acá em Brasil. Então, no escopo que aplicamos esse novo processo de gestão de vulnerabilidades, está totalmente ligado com a transformação digital, com o desenvolvimento seguro de aplicações. Eu vou explicar um pouquinho de como iniciamos os objetivos desse novo processo. Nós estávamos pensando em como entregar produtos de maior qualidade para nossas instituições, para as instituições de ensino, para as instituições de investigação acá. E queríamos entender que tínhamos muitas vulnerabilidades que não eram tratadas em nosso escopo e queríamos reduzir a quantidade de vulnerabilidades não tratadas por nossas equipes. E para isso, precisávamos involucrar, empoderar os equipos para abordar as vulnerabilidades para nós outros. Estes eram nossos principais objetivos e isso, com certeza, iria melhorar a cultura de segurança cá em RNP. Destes foram nossos principais objetivos quando começamos no desenvolvimento deste novo processo. E acá eu vou mostrar para vocês como iniciamos nossos processos há muitos anos atrás. Deixa eu ver que não estou mudando minhas telas. Ok. Estou com um risco acá. Eu não sei apagar. Eu vou tentar acá. Ok. Estão vendo minha tela? Ou perdi o compartilhamento? Sí se ve. Se vê? Rodrigo, Sí, tal sí. vez sí sería factible que nos ayudes colocando. Me parece que la pantalla se ve dividida, donde está tu imagen y la presentación, pero se ve muy pequeña la presentación. No sé si tal vez Eu colocamos talvez solo, inverti solo lá.
la presentación, sí. Invertir as telas, não? Eu vou, mas como eu estava falando, quando iniciamos o desenvolvimento desse novo processo, pretendíamos entregar melhores produtos com maior qualidade para nossas instituições, reduzir a quantidade de vulnerabilidades e empoderar as equipes, nossas equipes, para trabalharem melhor para empresar as vulnerabilidades e melhorar a cultura de segurança em RMP. Como nós outros iniciamos, como solimos hacerlo, era muito pobre, porque nossas plataformas se desenvolveram sem o acompanhamento da equipe de segurança. Nossos primeiros projetos não tínhamos a equipe de segurança trabalhando junto com as equipes de projetos, e também nós solamente havíamos um único controle de segurança, que era realizar um pentest depois de todo o desenvolvimento. E sabemos, como todos somos de segurança, profissionais de segurança, que esse não é um bom processo de desenvolvimento seguro, com segurança. E tínhamos muitos problemas. O primeiro era, depois de toda a plataforma estar desenvolvida, é muito mais difícil e muito mais custoso arregar os problemas. Tínhamos problemas do projeto, porque os programas no final do projeto sempre estão ajustados, não estão com tempo livre. E nós outros sabíamos que não éramos conscientes de todas as vulnerabilidades presentes em nossas plataformas. Sabíamos que desenvolvedores usavam componentes ou códigos mal feitos que nosso pentester às vezes não podiam nos identificar. E tínhamos a mesma situação de um processo não muito bueno, e isto fez com que nós outros sentássemos, hablássemos que necessitávamos evolucionar nosso processo de gestão de vulnerabilidades. E para isso, como começamos? Acho que para todos os processos temos sempre a mesma pergunta, né? Por onde empezamos? E para este caso, uma pergunta que é muito comum era: devemos ou não devemos comprar soluções de segurança para nossa pipeline de CI/CD? E nós outros fizemos essa mesma pergunta e decidimos que não era o momento de comprar soluções de segurança, e sim de priorizar e melhorar nosso processo de detecção utilizando as ferramentas open source para aprender delas. E acá, este é nosso processo de gestão de vulnerabilidade. A evolução do nosso processo, acredito que esse processo levamos em torno de 2 anos para conseguir completar todo o processo, todas as capas desse processo, e começamos primeiro pela implementação de segurança por desenho. Colocamos nossas equipes de segurança para trabalhar juntos com as equipes dos projetos. Eu vou falar um pouquinho mais como foi baseado nos frameworks que nos baseamos desse controle, desse primeiro controle que nós outros implementamos em nossos processos. Também implementamos a solução Defect Dojo, uma solução de código aberto para gestionar nossas vulnerabilidades. Antes, nós outros gestionávamos nossas vulnerabilidades em planilhas de Excel. E agora, essa solução nos fez com que tivéssemos toda a visibilidade das plataformas, das vulnerabilidades, e todo o histórico das plataformas, e toda uma facilidade de dashboard para gestionar todas as vulnerabilidades que nós outros precisamos tratar em nosso processo. Depois começamos na implementação de soluções de segurança.
Iniciamos pela implementação da análise de código estático, SAST, e acá temos muitas soluções open source que utilizamos, Spotbug, SendGrep, Brakeman, para fazer a implementação de código estático, a análise de código estático. Depois, implementamos a solução de análises de componentes, de bibliotecas, de nossas aplicações. Acá usamos o ASP Dependency Check, principalmente o ASP Dependency Check. E depois, uma nova capa é a capa de infraestrutura. A infraestrutura acá, como iniciamos nossos controles para realizar a análise de infraestrutura como código e análise de conformidade. Acá utilizamos o KICS, analisador de infraestrutura, como código, e também o Prowler, como analisador de conformidade de nossas infraestruturas. Depois, implementamos o control de Secret Scan para análise de fugas de credenciais, onde nossos desenvolvedores poderiam colocar uma chave, uma informação dentro do código e tiveras uma fuga de credenciais. Então, colocamos também lá em nosso processo a checagem de credenciais, depois de containers, com imagens de contenedores, e depois utilizamos também, né, análise dinâmica de aplicações em ambiente de homologação com o ASP/ISASP, e acá temos também no ambiente de produção uma solução que é comercial, o Tenable, que utilizamos para escaneio periódico de vulnerabilidades em aplicações que estão em ambiente de produção. Então, este foi nosso processo de evolução, e acá nós priorizamos utilizar, conforme havia falado, soluções open source para que possamos aprender durante os processos, porque sabíamos que estávamos trabalhando com tecnologia, mas também com pessoas. E acá tivemos muitas evoluções para realizar a evolução e automatização deste processo para facilitar a gestão das vulnerabilidades pelas pessoas. Então, acá implementamos toda essa pipeline de segurança, um processo onde dos desenvolvedores e arquitetos de infraestrutura, os desenvolvedores de software e arquitetos de infraestrutura, para todos os commits que hacen, esse commit eles é analisado pelas soluções de segurança de nossa pipeline, e se as ferramentas detectam uma nova vulnerabilidade, já registram automaticamente a vulnerabilidade em Defect Dojo. Esta é uma tela de Defect Dojo, como podem ver, temos muitas facilidades para interpretação e monitoreio de uma maneira muito visual, muito com dashboards, né? Muito fácil para qualquer um. Então, esta automatização dos desenvolvedores de software e arquitetos de infraestrutura, assim o commit, nossas soluções, que eu mostrei no slide anterior, analisam em capas, em controls, as vulnerabilidades, e se detectam as vulnerabilidades, registram automaticamente elas na ferramenta. E depois, quando nossos desenvolvedores e arquitetos corrigem a vulnerabilidade, prezam a vulnerabilidade, as soluções de segurança pipeline analisam o código, e se a vulnerabilidade está corrigida, se eram automaticamente a vulnerabilidade também detected hoje. Então, essa automatização facilitou muito o nosso processo de trazer as pessoas para entenderem os problemas e trabalharem para corrigirem os problemas de uma maneira muito rápida, muito ágil. E em que isto resultou?
Nossas plataformas incorporaram recomendações e melhores práticas da equipe de segurança desde o desenho. Esse foi grande avanço, uma grande evolução que tivemos em nossas plataformas. Antes, nossas nossas plataformas não eram desenvolvidas com a supervisão da equipe de segurança e agora passaram a ter essa supervisão. E começamos a identificar as vulnerabilidades durante o desenvolvimento e também durante a hospedagem em produção. Ok, isso foi um grande avanço para nós outros. Tivemos mais controles, mais capas de controles, mas então estava tudo resolto e não estava tudo resolto. Como hablamos, precisávamos das pessoas, porque identificar as vulnerabilidades não as corrige. É acá que identificamos que a estratégia anterior de priorizar o nosso processo utilizando soluções e não investindo em comprar soluções foi uma estratégia que para nós outros foi muito importante, porque acá conseguimos entender que precisávamos melhorar nossa cultura interna das pessoas e para isso trabalhamos para descobrir por que os equipos não abordavam as vulnerabilidades. E descobrimos duas grandes questões. Identificamos que as entregas comerciais eram priorizadas em lugar das vulnerabilidades. Isto era muito comum. Para nós outros, vimos que toda a priorização de atividades durante as sprints de projeto eram focadas em las entregas comerciais. Então, este foi o primeiro grande problema que descobrimos, identificamos. E também, nosso equipe não estava comprometido. Então, os desenvolvedores achavam que o problema era dos gerentes, os gerentes achavam que o problema era dos desenvolvedores. E tivemos que entender essa situação para pensar novamente o que fazer. E ali vimos que necessitávamos criar um processo onde todos puderam estar capacitados para solucionar problemas. E também foi acá que desenvolvemos que precisamos ter capas de controle. Então, nosso processo, depois de toda a evolução das ferramentas, evolução de conscientização, tivemos a oportunidade de entender, sem muitos investimentos em comprar soluções, que tínhamos que implementar um novo processo. E acá surgiu o processo de gestão de vulnerabilidades em três capas. E agora eu irei explicar para vocês como é o funcionamento das capas. Bom, a primeira capa é a capa operacional. A capa operacional, ela é de nossos desenvolvedores, softwares e arquitetos de infraestrutura. Eles que são os profissionais que estão cuidando diariamente com a evolução das aplicações e cambiando a aplicação para fazer toda a evolução. Estão trabalhando diariamente nos projetos. Depois temos a capa tática. A capa tática são os líderes de projetos. Os líderes de projetos, eles estão trabalhando juntos com a capa operacional, porque eles estão fazendo o monitoreio das sprints, das reuniões das dailies, das reuniões diárias, estão muito próximos das equipes, entendendo com elas os problemas e a situação que as equipes estão para fazer o desenvolvimento. E é uma capa acima, temos a capas estratégicas, os gerentes de projetos. Os gerentes de projetos são os profissionais que são melhor qualificados para trabalhar com a capa, com as situações relacionadas com os clientes. Eles não estão tão próximos como os líderes de projeto, com as atividades operacionais, com a atividade das sprints, mas são responsáveis pela gestão de todo o projeto. Então, estas são as três capas que desenvolvemos em
nosso projeto, em nosso processo. E agora irei falar mais ou menos das funcionalidades das capas, das responsabilidades que temos em cada capas. Então, nossos desenvolvedores e arquitetos, no momento que fazem um novo commit, eles analisam se é identificada uma nova vulnerabilidade. Eles têm ferramentas para isso, registros de pipeline, o Defect Dojo para um monitoreio de uma nova vulnerabilidade. E eles decidem se podem solucioná-lo em la próxima daily ou na próxima sprint. Para essa decisão, eles necessitam entender a situação, se a solução causará impacto significativo para o projeto. Impacto no programa, impacto no presupuesto, impacto em funcionalidades de negócio. Estes são processos que todas as capas precisam ter para conseguir fazer com que os controls de cada capa funcionem corretamente. E depois, se os desenvolvedores e arquitetos têm um problema para a resolução do problema, para a solução do problema, eles escalam a demanda lá para a capa tática, para a capa seguinte, para a capa de líderes de projeto. Então, este já é um primeiro controle. Se eu tenho um problema e se eu fiz o desenvolvimento e nesse desenvolvimento eu tenho um problema, eu posso tentar resolver, fazer a solução desse problema, empresário esse problema e eu mesmo consigo resolver a situação. Mas se a solução tem um impacto muito grande no cronograma, um impacto muito grande no presupuesto, eu necessito escalar para a capa seguinte, a capa tática, para a capa de líderes. Pela capa tática, os líderes, eles analisam as vulnerabilidades restantes escaladas pela equipe operacional e também acá temos um segundo controle. Acá temos o controle eles são responsáveis por semanalmente verificar as vulnerabilidades em Defect Dojo para remediação, priorização de remediação. Acá é um outro controle. Se a primeira capa falha, se a primeira capa não consegue atuar para a solução do problema, esta capa necessita verificar semanalmente. Então, se eu tenho na semana passada 10 vulnerabilidades e a hora eu tenho 20 vulnerabilidades, esta capa é responsável por sentar com a equipe, analisar e priorizar o tratamento das vulnerabilidades, entender por que tivemos um crescimento das vulnerabilidades. E caso essa equipe, no momento de analisar a priorização, entender também se tens um problema, uma vulnerabilidade, que terás uma solução muito complexa no cronograma, no pressuposto, uma funcionalidade, ela escala a demanda para a capa estratégica, para a capa de gerentes de projeto. Acá se temos uma situação que podemos compartilhar, que imaginem uma aplicação, uma plataforma que foi totalmente desenvolvida com uma versão do Spring Boot 2.8. A plataforma já está pronta, já está toda funcionando, mas necessitamos cambiar a versão 2.8 para uma versão 3, por exemplo. Neste momento, necessitamos de pressuposto, necessitamos de um novo cronograma e não é essa capa responsável por falar com os clientes, falar com as áreas de negócio. Então, essa capa é necessário escalar a demanda para a capa estratégica, que é a última capa que nós outros temos. A capa estratégica são os gerentes dos nossos projetos que analisam as vulnerabilidades restantes da capa tática e são responsáveis por verificar mensualmente as vulnerabilidades do Defect Dojo. Os líderes, a capa tática, é responsável por analisar semanalmente e acá é mensualmente. Acá é nosso
terceiro controle de segurança, de funcionamento do processo. O primeiro controle é na capa operacional, onde os próprios desenvolvedores analisam a vulnerabilidade e identificam se se podem ou não corrigir, escalam semanalmente a capa tática, analisam as vulnerabilidades e se não podem corrigir, mensalmente é, eles mensalmente a capa estratégica analisa as vulnerabilidades, sentam com as equipes, sentam com as equipes, analisam o cronograma, o presupuesto, as funcionalidades do negócio e caso tienes um problema para empresar a vulnerabilidade, compartem os riscos com a área de negócio. Este é o funcionamento das três capas que desenvolvemos. Acá podemos trazer agora alguns resultados que tivemos e para nós foram resultados de muito impacto. O primeiro resultado é que logramos reduzir em 100% as correções de arquitetura depois de implementar o processo de segurança por desenho, porque acompanhamos com acompanhamos as regras de negócio, os processos de novas plataformas com os equipos, juntos com os equipos de projeto. E acá identificamos ameaças e desenhamos casos de abuso. Hacemos acá também as recomendações e boas práticas para que foram baseadas nos casos de abuso. Então, acá antes de qualquer implementação na infraestrutura, estamos acompanhando os processos, estamos juntos com as equipes e estamos especificando recomendações de segurança para no momento que for implementada a infraestrutura já tem as correções necessárias de arquitetura. E, como eu disse, utilizamos para nosso processo uma adaptação do WASP Application Security Verification Standard e também do WASP Quick Reference Guide e também do NIST Security Software Development Framework. Desses três referências, conseguimos trazer uma adaptação para o nosso processo. Ops, acá. Não estou muito... Acá, consegui. Outro resultado muito importante foi a redução das vulnerabilidades abertas por projeto. Nosso equipo empresou a corrigir um maior volume de vulnerabilidades e a ser mais rápido. Acá temos dois exemplos. Um exemplo de um grande volume de vulnerabilidades em aberto e como a equipe conseguiu trabalhar muito rápido para empresa corrigir as vulnerabilidades. Acá podem ver que temos 1.000 vulnerabilidades em aberta e muito rápidos conseguimos fechar acá 500, 50%, acá mais um número grande de 250, até acá onde conseguimos concluir. Se pegarmos acá, está por semana a classificação, mas se pegarmos acá, temos a correção sendo feita pouco menos de um mês. E acá é um outro exemplo, onde temos uma constância muito grande, onde todas as semanas conseguimos reduzir o número de 20, pouco mais que 20 acá, vulnerabilidades. Então, acá podemos ver que nossas equipes estão trabalhando melhor, estão conseguindo manter um volume de priorização de situações de correção, de tratamento de nossas vulnerabilidades. E agora, para nós outros, estamos pensando nos próximos passos de evolução do nosso processo.
Estamos pensando em evolucionar o processo de priorização de tratamento para não basearmos apenas em severidade. Estamos pensando, não sabemos ainda, apesar de estar mencionando acá, se utilizaremos o Exploit Prediction Score System, o PSS, para rodar as equipes a, a priorizarem o tratamento. Estamos também pensando em realizar uma prova de conceito com soluções de segurança comerciais agora, para tentar evaluar os falsos positivos e falsos negativos que tivemos. E em treinamentos, manter muito nossas equipes com treinamentos de segurança para equipes de desenvolvimento, dos arquitetos de infraestrutura, para que sempre tenhamos uma evolução constante de nossa cultura de segurança. E iremos, com certeza, com, acompanhar, monitorar a efetividade do processo. Acá, amigos, estou compartilhando um pouco de como que foi todo o nosso processo de, de evolução até chegarmos com todas as decisões que tomamos, até chegarmos na situação que estamos agora. E acredito que tivemos com as capas uma, um processo muito colaborativo entre as equipes e muito mais transparente, com muito mais controle. Como falei para vocês, temos que em cada capa uma possibilidade semanalmente, mensalmente de double check, de dupla verificação. Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e estou, caso tenham dúvidas, por favor, estou à disposição. Digo, si nos escuchas, sí. Ahora Sim, puedes sim. activar tu cámara. Sí. Ok. Pues, hay varias preguntas. Está muy buena la presentación. Algunas personas hemos tenido un poquito de inconveniente al ver el partido, el monitor, pero yo creo que la mayoría que estamos metidos en ciberseguridad, tratando todos los días de realizar trabajos de protección en nuestras empresas, hemos intentado, digamos, escucharte detenidamente tu experiencia. Hay varias preguntas, Rodrigo. Mira, una de ellas es el tema de cuando tú indicas las tres capas, ¿no? Operacional, táctica y estratégica. La primera pregunta que está aquí es, ¿cómo conseguiste, Rodrigo, cómo consiguieron en la organización ese sponsor de la alta gerencia o de los gerentes para que le den la prioridad o los recursos necesarios para que ejecuten esta remediación que nos has comentado? ¿Cómo conseguir el sponsor, Rodrigo, desde tu Sim. experiencia? Eu não estou conseguindo compartilhar meu vídeo, está bloqueado foi desabilitado acá pelo host. Mas, César, acredito que nós conseguimos a colaboração da alta gestão de uma maneira onde tivemos que apresentar os resultados que estávamos tendo, que não eram resultados buenos. Tivemos muitas vulnerabilidades em aberto, soluções que nós estávamos trabalhando com instituições importantes acá em Brasil, como o Ministério de Educação, Ministério de Investigação, com soluções do Ministério, e tínhamos um alto número de vulnerabilidades em aberto. Então, o que nós outros fizemos foi desenhar a estratégia de compartilhar primeiramente, graças, compartilhar primeiramente a solução através de resultados. Por isso que falamos, não precisamos agora, a hora de investimento, de comprar soluções de segurança. Precisamos agora apresentar os resultados. E depois que colocamos as ferramentas, as soluções integradas na nossa pipeline, nós conseguimos
esses resultados para todos os projetos que estávamos. Então, compartimos com nossa alta gestão as informações que não estávamos com um cenário bueno pelo grande número de vulnerabilidades que tínhamos. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. O sea, como que hacer un resumen y mostrar ese trabajo realizado, mostrando el impacto que podría tener. Y la segunda pregunta que acá comentan, Rodrigo, es el tema de cuál es, digamos, si tienes 300 vulnerabilidades, 500 vulnerabilidades, que muchas de las organizaciones pasa, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a trabajar en esa esa lista, esa sábana de vulnerabilidades que tenemos? Se hoje estamos trabalhando solamente pela severidade de cada vulnerabilidade, mas como eu conversei com vocês, estamos acá já com uma necessidade de evoluir nosso processo de priorização de tratamentos. Este processo de priorização, acredito que vai nos ajudar em situações como estas. Como eu mostrei, temos uma plataforma com mais de 1.000 vulnerabilidades, por onde deveríamos empezar, começar. Para nós outros, nós pegamos as vulnerabilidades pela severidade. Críticas altas, e depois começamos pelas médias. Mas sabemos que essas não é a melhor solução, e por isso estamos pensando na evolução desse processo de priorização de tratamento, que hoje não temos ainda. Mas hoje estamos fazendo com essa questão de severidade. As críticas primeiro, depois passamos para as altas, e por aí. Como sabemos, né, muitas vezes uma vulnerabilidade, uma correção, ela pode cerrar muitas vulnerabilidades ao mesmo tempo. Então, iniciamos primeiramente pelas mais críticas e sempre acompanhamos, monitoramos a evolução após a aplicação de cada correção. Gracias, Rodrigo. Acá hay una pregunta de Germán desde Chile, un gran amigo. Germán Blanc nos pregunta, ¿no? ¿Cuántos son los recursos humanos que se requieren para una organización mediana para gestionar las vulnerabilidades o cómo calcularlo, ¿no? Te Sim, repito la pregunta. ¿Cuántos son los recursos humanos que se requieren para una organización mediana para gestionar las vulnerabilidades o cómo calcularlo? sim, essa é muito boa pergunta. Eu acho que não tenho as respostas. Eu tenho um pouco da experiência que temos acá. Hoje temos um time de 80 pessoas acá em RNP, 80 pessoas, mas essas equipes estão trabalhando em toda a evolução das plataformas, não somente a correção das vulnerabilidades. Para efetivamente a correção de vulnerabilidades, nós temos algumas pessoas focadas na parte de desenvolvimento e algumas pessoas focadas na parte de arquitetura. E hoje não temos um número exato de quantidade de vulnerabilidades que podemos corrigir por semana, porque depende muito da situação de cada ambiente, de cada plataforma. Eu não sei falar exatamente qual seria o número perfeito para uma instituição mediana, mas acredito que pelo menos precisamos ter, né, a competência de um desenvolvedor de software, de infraestrutura e analista de segurança para que juntos trabalhando poderiam ter uns resultados melhores. Bueno, acá Andrés Villavicencio nos pregunta si no se compró algunas herramientas, seguro se refiere a herramientas comerciales, te maneja un proceso manual de revisión de vulnerabilidades. Para la gestión también se usa algún sistema de seguridad in-house. ¿Sí se entiende, Rodrigo? Si ustedes Sim, también han desarrollado alguna hoje, sim, in-house. hoje solamente temos uma ferramenta comercial, é a Tenable,
e todas as outras ferramentas são ferramentas open source. O Tenable nós já tínhamos, mas todas as, eu acho que uma questão muito importante que temos em nossa situação é que todas as ferramentas estão integradas com no nosso software de gestão de vulnerabilidades. Então, o Defect Dojo está integrado, as ferramentas estão integradas com o Defect Dojo e podemos, desta forma, realizar o monitoreio através de uma única tela e de uma maneira muito fácil para nossos desenvolvedores, para nossos líderes. Una genérica por acá al interno, de las vulnerabilidades que tú has visto, digamos, que están atacando a VMware, ¿no? Hace 2 semanas hubieron muchas vulnerabilidades de VMware, de Fortinet, de Microsoft. En la experiencia que tienen en la Red Nacional de Pesquisa, ¿cuáles son esas vulnerabilidades más críticas o las más complicadas que en los últimos meses, Rodrigo, han tenido estos problemas y que deberíamos parcharlas como de manera genérica? Las más Se peligrosas, por decirlo así. Acá, César, o escopo desse projeto era um escopo de desenvolvimento com segurança, desenvolvimento seguro. E então, acá muito que temos são problemas com as evoluções de bibliotecas, de componentes que são muito defasados, estão muito defasados. Imagine uma aplicação que temos, como eu mencionei a questão de Spring Boot, uma aplicação que temos o Spring Boot desenvolvido na versão 2.8 e necessitamos evoluir a aplicação para a versão 3. Todo o processo de desenvolvimento necessita ser revisado. Então, por quê? Porque solamente atualizar a versão, provavelmente a aplicação irá quebrar, não irá funcionar mais. E nestes casos são para nós outros as situações de maior complexidade. Quando temos uma aplicação que já está funcionando, já foi desenvolvida e necessitávamos fazer a correção de uma vulnerabilidade quando cambiamos de versão. Quando é na mesma versão, exemplo, Spring Boot 2.8.1 para Spring Boot 2.8.2, não temos problemas, atualizamos e estamos muito tranquilos. A aplicação funciona corretamente. Mas quando temos essa situação onde um componente da nossa aplicação está numa versão e necessita fazer o upgrade dessa versão, cambiar a versão para uma versão acima, que provavelmente a aplicação toda irá parar de funcionar, é o nosso maior problema hoje. Essa questão do Spring Boot é um problema que estamos trabalhando neste exato momento. Bueno, aquí, Rodrigo, tenemos otra pregunta de Elizabeth Flores, donde indica, justo ahora se ha presentado la encuesta, por favor, para las personas que se han conectado, para que puedan llenar esta encuesta de satisfacción. Esto nos ayuda a mejorar y a ver qué otros temas podemos traer mensualmente. Bueno, aquí hay otra pregunta de Elizabeth Flores, donde indica, ¿se crean manuales o guías de la solución de la vulnerabilidad? Entendería si hay un proceso también de documentación, ¿no? Cada vez que ustedes están trabajando, esto se va documentando como buena práctica, Rodrigo. Sí, nosotros documentamos e escrevemos todo o processo para todos os equipos, treinamos os equipos e temos normativos de gestão de vulnerabilidade com o tempo de priorização. Por exemplo, acá em nosso normativo, se tivermos uma vulnerabilidade crítica, devemos empresá-la, corrigi-la em até 3 dias. E tudo isso está nos nossos normativos. E para as equipos, além do treinamento que nós outros demos para as equipos, também documentamos nosso processo com todas as etapas, com todas as capas, com todas as informações, para que as equipes consigam acessar nossa wiki e verificar. Bueno, Esse foi bueno, um passo muito importante para nós outros, porque são muitas pessoas
estamos falando em quase 80 pessoas. Es un grupo bastante grande, ¿no? Sí. Y también algo muy importante que añadir a las personas que se han conectado, que tú has incidido en este, si puedes ir al slide, Rodrigo, donde tú mostrabas ese slide donde estaba el código estático, cómo era digamos, el proceso, ese Sí, sí, proceso estoy para que voltando todos, acá. Acá. es correcto. Sí, yo creo que ese es el slide y para todas las personas que se han conectado, donde muestra la experiencia de Rodrigo y todo su equipo, cómo es que ellos explican este proceso de desarrollo seguro desde el inicio, ¿no? Sí, para nosotros, César, foi muito importante porque demos um passo por vez, mas para cada situação entendemos melhor nossas vulnerabilidades. Quando implementamos acá a análise de componentes, análise das bibliotecas, entendemos que tínhamos muitas bibliotecas que nossos desenvolvedores estavam utilizando, que eram bibliotecas desatualizadas. Quando implementamos a conformidade com a solução do Prowler, entendemos que algumas configurações da nossa infraestrutura não estavam seguindo as melhores práticas. E acá entendemos que alguns desenvolvedores estavam colocando credenciais, chaves da AWS, credenciais no código das aplicações. Então, para nós outros, todo acá foram capas de segurança que implementamos para conhecer melhor o processo que estávamos tendo internamente de desenvolvimento de plataformas, de aplicações. E conseguimos agora melhorar a visibilidade e Defected Dojo foi uma solução muito importante para termos essa visibilidade, esse acompanhamento, monitoreio com muito facilidade, porque podemos agora consultar todas as vulnerabilidades que estavam cerradas já desde o início de nosso processo. Então, podemos ver o histórico, saber quais vulnerabilidades estavam em quais plataformas têm quais vulnerabilidades, e de uma maneira muito fácil, somente com uma tela. Bastante completo, bastante detallista, ¿no? Han llegado a las bibliotecas y los componentes, ¿no? Han llegado bastante detalle, ver los componentes, por ejemplo, de una aplicación web, donde muchas veces uno no tiene visibilidad. Simplemente a veces Que, uno se basa en una vulnerabilidad de red, pero ingresar a las vulnerabilidades de aplicaciones es más complejo, ¿no? foi acá, César, uma coisa que nós já estávamos entendendo que era um dos nossos problemas, porque não éramos conscientes de todas as vulnerabilidades e os pentests às vezes não identificavam as vulnerabilidades. Então, nossas plataformas começaram a ter outros controles, como este que eu comentei. Acá agora sabemos se um componente, se uma biblioteca está ou não está desatualizada para ser superfície de ataque por um usuário. Algo muy importante, Rodrigo, lo que comentas, ¿no? A veces uno contrata a un tercero para que nos haga un ethical hacking o un análisis de vulnerabilidades y no llega a ese nivel de detalle que ustedes han llegado, porque ustedes al interno han desarrollado ese grado de profundidad, ¿no? Se aqui conseguimos com soluções open source, sabemos que as soluções open source poderiam trazer um grande número de falsos positivos, mas mesmo assim fomos por este caminho porque nos ajudaram a começar a identificar essas vulnerabilidades em todas as capas como acá. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si no hay algún, a ver, vamos a revisar si hay alguna pregunta más, un segundito. Ok, sí, la conferencia se va a publicar en los próximos días en el canal de YouTube. Finalmente, Rodrigo, para todas las personas que se han conectado, ¿cuál sería la recomendación de implementar este proceso de vulnerabilidades
¿Qué más le podrías indicar? Si puedes colocar también tu correo electrónico para que te puedan conectar directamente, ¿qué Sí, sería, sí. sí, eu vou compartilhar meu correio eletrônico acá em chat. E podes, caso tenham dúvidas, pode me procurar que irei com o maior prazer ajudar, compartilhar nossas informações para apoiá-los. Sí. Ahí está en el chat del Zoom, está el correo de Sim, Rodrigo. Eh, También Mario y Linos también nos comenta que nosotros llegamos a ese nivel en el servicio de SaaS, ¿no? Pero qué interesante este gráfico, sería que para todos los que estamos metidos en ciberseguridad, cómo es que Rodrigo explica la implementación de análisis de código estático en infraestructura, ¿no? Muchas veces nos dedicamos a infraestructura, pero también lo que comenta Rodrigo, ¿no? En las librerías o en los componentes en donde están los problemas. sim, exato. É por isso que colocamos juntos, César, a conformidade também. Acá temos lá os arquitetos fazendo a implementação da infraestrutura como código e são analisados alguns controles de segurança. Depois, colocamos outra ferramenta, que é o Prowler, para fazer a auditoria, a análise de infraestrutura depois de implementada. E trabalham muito bem juntas. Rodrigo, si ya no hay más preguntas, pues primero agradecerte por tu tiempo. Has puesto tu correo electrónico para que se puedan conectar directamente contigo, alguna pregunta que tengan. Agradecerte de nuevo por todo este compartir, este conocimiento, experiencia que están haciendo durante bastante tiempo en la Red Nacional de Pesquisa de Brasil. Ah, graças, César. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Desculpe pela minha tela, pela minha apresentação que eu tentei compartilhar com vocês, mas eu gostaria muito de estar disponível, caso tenham dúvidas, podem me encaminhar, que ele com o maior prazer ajudá-los. E espero que na próxima estejamos juntos. E muitas graças pela invitação, pela oportunidade. Gracias, Rodrigo. Solamente para acabar, a todas las personas que se han conectado, la próxima charla para el mes de abril de Cibersi va a presentar Mauricio Jara, que es de Perú, el 23 de abril a las 6 de la tarde. Y esa charla va a estar, su contenido va a ser acerca de malware y el título es ¿Cómo empezar a desarrollar malware para Red Team? Está más orientado para las personas que están metidas en la parte de atacante, pero como también Rodrigo ha comentado durante su exposición, es importante pensar como atacante y cómo defender. Entonces, pues les recomiendo que se conecten. Rodrigo, de nuevo te doy un abrazo y pues te agradecerte desde Lima y a todas las personas que se han conectado, muy buenas tardes. Gracias por conectarse. Um abraço, amigos. Tchau. Buenas tardes.